Olá, olá! Estamos aqui em mais um programa da Júlio Verne Audiovisual, hoje no canal de lazer de TV e rádio Inesita Barroso, no programa Profissões e Ofício. Então hoje a gente vai falar da recreação. Temos aqui o Alex, também conhecido como Tio Careca. Careca, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse pra gente, por gentileza. Bom, meu nome é Alex, mais conhecido como Tio Careca. Sou recreador exatamente, vamos fazer as contas aqui, desde 2004 até chegar uns 13, 14 anos. O que é a recreação para você? Bom, eu trabalho diretamente com as festas infantis. Isso sim me deixa... Tem dois pontos cruciais, né, para as festas infantis para mim. É a conquista da criança de modo rápido e esse é o que me dá gás, me dá aquele tesão para você poder buscar alguma coisa mais, né? Porque eu sei que eu tenho um curto tempo com a criança, então eu sei que eu não posso falhar. Só que eu preciso fazer parte desse universo da criança, deixando ela super livre e ao mesmo tempo eu preciso me sentir bem para que ela venha até mim. Então a gente vai ter essa soma de conjuntos. Um diálogo entre esses dois personagens, né? Não digo personagens, você tem que ser você. Então a criança ela tem que gostar de você pela sua essência, não pelo que você vai mostrar para ela, vai se montar ali, né? A montagem é personagem referente às atividades, mas o recreador ele precisa estar ali totalmente em essência, né? Que a criança ela vai vir para você porque ela quer ficar perto de você, ela te vê como um espelho, ali você é um super-herói para a criança e você não pode quebrar isso para a criança. E o mundo delas, o mundo da criança, precisa ser de alguma maneira ativado nesse processo, né? Eu não digo que seja ativado porque ela já está no mundo dela. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso entrar nesse mundo dela para fazer ela ficar mais à vontade, livre para mim, o possível, né? Então eu tenho que ter algumas ferramentas ou até algumas técnicas para que ela venha para mim. E eu não posso perder isso de jeito nenhum. Ela tem que sentir confiança, ela tem que querer ficar perto do recreador, no caso do Tio Careca, e buscar isso. Independente do que eu for oferecer, se ela ganhar essa confiança em mim, ela vai participar de tudo que eu oferecer para ela. Ela não vai ficar na dúvida, né? Ela vai querer estar sempre interagindo comigo, independente do que for realmente oferecido a ela. Acho que é a grande questão do recreador é fazer isso de uma forma natural e leve, né? Porque a recreação é uma ação prazerosa. Então você não pode forçar a situação. Você tem que oferecer e sentir que o grupo, a criança, ela tá vindo para você, né? E aí você vai criando mais fôlego, né? Vai ficando mais solto, vai ficando mais corajoso até para fazer outras propostas para a criança, porque ela pegou a confiança em você, ela vai te abraçar e vai ficar o evento, a ação que ela está com você o tempo inteiro, não tem para onde fugir. E o que é o baú da recreação? Bom, o Baú das Brincadeiras é a empresa de recreação. Eu digo que é a minha essência porque eu trabalho realmente com o que eu amo. Então o baú ele tem um pouquinho da história do Tio Careca, com o crescimento dele, né, da criança para o adulto que ele é hoje, e eu costumo falar que eu ganho a minha vida da forma mais livre possível, porque realmente eu sou apaixonado pela recreação e lazer. O Baú das Brincadeiras ele tem duas vertentes que eu busco desempenhar no dia a dia, que são os jogos e brincadeiras tradicionais, coisas que nós fazemos e eu brincava sempre. Tive a sorte de, na vida, crescer em uma vila, na periferia de São Paulo, onde eu moro, e uma rua pequena, né, amigos, muitas crianças na época, e eu consigo desenvolver tudo o que eu fazia antes, eu consigo no meu dia a dia, com o meu trabalho, com o meu ofício hoje. Então o Baú das Brincadeiras ele tem os jogos e brincadeiras tradicionais, que é o resgate, e tem os jogos cooperativos que infelizmente, ou felizmente a gente consegue passar isso, mas o infelizmente é porque não tem uma base sólida para que venha desenvolver os jogos cooperativos. E eu costumo fazer de todas as minhas ações recreativas uma forma cooperativa.
Legal. E como é que você começou sua carreira na recreação? Bom, eu comecei já um pouquinho mais velho do que o costume, como a gente vê as pessoas começando na recreação. Depois que eu comecei a fazer a faculdade de Educação Física, isso em meados de 2004, eu conheci a professora Vanessa Barbosa e ela fazia parte de um grupo de empresa chamada Colorir Eventos, onde eu fiz um evento com ela. Por conta da minha desenvoltura, da minha ação nas aulas de recreação e lazer, eu me soltava, ficava bem, brincava, se divertia, e ela fez um convite para que eu participasse de uma ação dentro da empresa dela. Fiz uma ação da empresa dela e fui atrás de cursos para preencher as horas extracurriculares, né, que a faculdade pede. E eu conheci uma empresa chamada Brincart. E através dela, que me deu uma oportunidade, né, a Sandra Becking, e eu estou até hoje. Então, desde 2004, eu estou dentro da profissão, não tenho pensamentos em sair da área. Enquanto eu tiver gás, enquanto eu tiver saúde, puder correr, puder conversar, puder passar o que eu gosto, eu estou dentro da área da recreação. Você se formou em qual área? Eu sou professor de Educação Física, sou formado pós-graduado em Recreação e Lazer e sou bem curioso na área, né? Agora eu estou fazendo um curso para palhaços em hospitais, simultaneamente com a contação de histórias, que é algo que eu gosto muito, eu sou apaixonado. Como eu sou curioso, eu procuro entender o que eu vou fazer, né? Eu pesquiso um pouquinho e dali eu levo o que eu acredito que vai funcionar, o que é muito bom para mim, e eu consigo transmitir isso para as crianças de uma forma leve. Só que agora eu resolvi buscar técnicas para aprimorar essas minhas ações dentro dos eventos que eu consigo realizar. Como é que você acha? Qual o panorama, a situação do recreador nos dias de hoje? Bom, acho que para você ser recreador, você precisa gostar realmente de pessoas. Acho que é o primeiro passo. Independente se seja criança, ou adolescente, ou adultos, você precisa gostar de pessoas. Esse é o grande passo, não é apenas criança. Acho que o segundo passo, você precisa adquirir conhecimentos, não só de jogos e brincadeiras, mas o que você quer atingir dentro das suas atividades, o que você busca. Eu acho que esses são pontos primordiais para você trabalhar com a recreação. Hoje em dia nós temos muitos recreadores, só que a profissão recreador, todos sabemos que não é uma profissão regulamentada, é uma profissão que é fácil entrar, não tem um direcionamento específico para você poder ser um recreador. As pessoas geralmente fazem convites para quem tem. Eu entrei dessa forma, né? Ser desenvolto nas atividades e recebi um convite e eu fui adquirindo gosto pela profissão recreador, e eu vi uma possibilidade, poxa, de eu viver com o que eu sempre fiz na infância. Quero brincar. Só que eu comecei a procurar e entender o que eu queria através do brincar. Então, para mim, o brincar é o desenvolvimento de pessoas. Então, se você precisa gostar de pessoas e você precisa querer desenvolver pessoas através do brincar, sim, através do brincar. Por que o brincar? Porque é a forma mais leve. Primórdios, homem das cavernas, até os animais, eles vivem do brincar. Eles crescem brincando, eles se desenvolvem socialmente brincando, profissionalmente também. Se você tem dinâmicas, você consegue desenvolver um profissional de uma forma muito mais prazerosa e conseguir conteúdos que você não iria imaginar através de ações um pouquinho mais formais. Então, brincar te deixa leve e deixa a mostra também de como você é, né? Que pessoa que você é. O brincar tem essa facilidade de liberar. Vamos falar um pouquinho sobre recreação tradicional e a recreação lúdica e educativa. O que você tem a falar pra gente sobre isso, com base na sua experiência? Eu vou fazer um apanhado, porque eu entendo que essas três palavras que você colocou, elas se encaixam perfeitamente, ela não tem como se sobressair.
a ludicidade e o desenvolvimento da criança, seja o educativo, ela precisa ser leve. Isso, a brincadeira, ela traz isso para você. Então, a ludicidade, ela já fala em desenvolvimento, né? Divertido. Então, brincar é isso. Então, brincar você se desenvolve. Então, isso já é lúdico, né? Então, não tem por que fugir. Acho que a grande dificuldade dos recreadores e até de alguns profissionais, vamos dizer assim, é querer fragmentar, e isso é uma coisa que não é fragmentada, né? Ela é um conjunto e ela caminha junto. Então, você trabalha a ludicidade, desenvolve as pessoas, o processo de aprendizagem, de forma prazerosa, que é o brincar. Então, o lúdico, a ludicidade já requer isso, né? Então, não tem ações paralelas, né, com essas palavras fragmentadas, né? Então, ela é um conjunto de possibilidades, de ações. Então, ela não caminha separada. A ludicidade e a recreação, ela é conjunta, do meu ponto de vista, né? A gente está falando do lúdico não na perspectiva pedagógica, mas no sentido mais plural. A ludicidade, a gente entende como... Eu entendo como... o desenvolvimento através do prazer, do brincar. Ela não foge do conceito, né? Ela tá dentro disso. É que é uma palavrinha técnica que você usa para pesquisa, para estudos, mas ela não sai do dia a dia, né? Então, eu não vejo esse contexto de você desenvolver a pessoa, o educativo na escola, e você ter uma criança dentro de casa sem a ludicidade. Tudo caminha juntos. Quando você convive com a criança, você quer desenvolver a criança. A diferença é que ela está num ambiente diferente, né, para o processo de ensino-aprendizagem, que a gente chama que é a escola, né, ou alguma outra ação que ela vive que não seja dentro de casa. Mas dentro de casa ela tem a ludicidade do aprendizagem e o desenvolvimento dela. O brincar é isso, é o conjunto. A grande dificuldade de tudo é querer fragmentar, vou voltar nesse ponto, e não ver um olhar conjunto dessas ações, né? Então a criança, ela se desenvolve de todas as formas. Basta você trabalhar em essência, né? E da forma mais simples possível. O que é ser o mais simples possível? É você usar uma educação que você recebeu, você fazer valer esse ganho que você teve dos seus pais e das pessoas que conviveram com você. Esse é um ponto primordial, porque o grande X da questão hoje, que a gente vê, as crianças hoje são mais respondonas, hoje é um outro ambiente para a criança, só que se você participar dessa educação, mostrar para ela o que é certo, o que é errado, dentro da sua essência, ela vai absorver isso. E ela vai levar para onde ela quer. Então, eu não vejo como uma maneira diferente de ser. Eu vejo uma forma simples de ser as coisas. A grande questão é que você tenta ser muito diferente, querer dar algo que vai, vamos dizer assim, vai exceder o bom costume, né? O senso comum da situação. Hoje em dia a gente procura educar da forma mais, na melhor escola. Será que na melhor escola ela vai conseguir desenvolver bem? Vai ter melhores professores? Possivelmente sim. Mas a essência que vem de casa, o tratar uma pessoa bem, o conversar com a pessoa de forma leve, a permissão de deixar um amiguinho chegar próximo de você, você oferecer alguma coisa por livre e espontânea vontade sua, são coisas que vêm de casa, né? A educação na escola, ela é um complemento do que vem de casa. E a recreação, ela trabalha da seguinte forma: o brincar em casa, ela não pode ser muito diferente do que você quer atingir na escola. A escola, ela pincela não. A escola, ela vai direcionando algumas coisas. Em casa, você tem que ser livre, né? Livre como? Dentro da educação que é proposta para você pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão mais velho, pelo animal que você tem em casa, porque você tem que zelar pelo seu bichinho. E ele te devolve as coisas, né? Em questão de sentimento.
Então são coisas coerentes do dia a dia que você tem que levar para todos os lugares. Você não pode fugir dessa realidade, porque você acaba se desenvolvendo de forma superficial. E hoje a gente vive de forma superficial. A recreação hoje, os recreadores, vamos dizer assim, eu me incluo nisso também, desenvolve ações superficiais. Vamos pensar assim. E o brincar, ele não deve ser superficial. Você tem que direcionar, mas você tem que ser livre, você tem que caminhar da forma mais correta possível, porque você é um exemplo, né? Então você não pode fugir disso, né? A criança ela vai te questionar, a criança vai colocar a cabecinha dela para trabalhar, para tentar bloquear alguma ação que você colocou, né? Isso é total, né? Ela vem desafiar você e você vai ter que fazer o quê? Da forma mais sutil, para você não perder essa criança, você vai tentar fechar essa portinha que ela vai tentar dar uma volta para poder passar por ela, né? Da forma mais simples possível, e ela tem que entender isso da forma simples possível, né? O que é essa forma simples possível? Poxa, o tio está falando uma coisa que eu não pensei, e é uma dificuldade que eu tenho, só que ele também está tendo, né? Então ele está buscando mostrar para mim como é fácil resolver isso de uma forma simples. Eu não preciso ultrapassar limites. É o que ultrapassar limites? Desrespeitar um amiguinho, não fazer alguma ação que não condiz com a regrinha da brincadeira, né? Porque a brincadeira em si, nós construímos as ações. Então eu tenho que estar de comum acordo com o meu amiguinho. Eu não posso construir essa ação com o meu amiguinho, com esse meu colega, e no meio do jogo eu tentar colocar uma ação diferente. Eu posso propor no momento oportuno, mas no momento em si, onde já fizemos um combinado ali, eu não posso modificar a ação. Então, o trabalho do brincar, da recreação em si, é você ter esses parâmetros, né? E vamos dizer assim, você vai ajustando, né, os caminhos, você vai modelando ali as ações. E esse é o desafio do recreador, né? Que é o direcionar, né? Que é o profissional que está lá, mas respeitando o tempo da criança, a maneira de ser dela, mas também agregando coisas, né? Isso é o nosso dia a dia, né? De a gente se ajustar para a gente poder caminhar nessa loucura que nós caminhamos. E é claro que a gente tem que adquirir uma linguagem para poder falar com a criança, né? Você precisa se igualar em alguns momentos na fala. Você por ser vamos dizer assim, um ser pensante um pouquinho mais evoluído que a criança, porque a criança dá muito baile na gente, só que a gente tem uma visão um pouquinho mais ampla da situação, né? A gente consegue prever algumas situações que a criança possa vir a pensar, e ali a gente consegue o quê? Modelar a sua ação, né? Bloquear nós não podemos bloquear, mas modelar para que ela pense no que ela fez e pense também onde ela quer chegar com aquilo. Poxa vida, então se eu agir de uma forma que eu estava pensando que não é legal, né, que vou passar na frente de um amiguinho de uma forma que não é interessante, eu posso construir uma ação conjunta com esse amiguinho. Ou então eu posso construir uma ação que eu possa me beneficiar sem prejudicar o amiguinho. Acho que esse é o grande ponto do recreador, é saber modelar as ações enquanto está com um grupo de crianças. Eu estou lendo um livro chamado Panorama do Lazer, e tem uma parte do livro que ele fala uma coisa que é interessante para a gente refletir, que ele fala que o lazer possibilita às pessoas as habilidades de convívio social, que eu acho que vem bem de encontro que você está falando, que é conviver, cooperar, construir, dialogar, entre outras coisas. Como é isso no dia a dia? O meu dia a dia é assim, né? Então, para mim, a construção é diária, a busca pela aproximação do outro é diária, e a criança ela tem que ter essa consciência que ela pode construir uma ação sozinha, só que essa ação sozinha ela pode, não que ela venha prejudicar o próximo, ela tem que fazer, ela não pode atrapalhar, né, a ação de um amiguinho que pensa diferente. O brincar é desenvolver o indivíduo da forma mais leve e livre possível, né? Dentro dos conflitos que vai ocorrer, isso
do ser humano, que ela saiba escutar, que ela saiba refletir na ação, para poder chegar num ponto em comum. Então eu não vejo hoje mais muitas ações como bom senso, né? É a coerência, vamos dizer assim, que é um senso comum que precisa ser construído. Porque o que é bom senso para mim pode não ser o bom senso pro amiguinho, para você, mas o senso comum ela precisa estar no centro o núcleo ali da nossa questão, né? Então acho que o desenvolvimento do indivíduo ele tem que ser, ele caminha de dentro de casa, pela educação que os pais, né, passam, pelo ambiente que ele vive, né, porque já sai um pouquinho também ali do âmbito papai e mamãe, né, ele tem os amiguinhos, né, que ele convive na escola, ele tem os amiguinhos que possivelmente, hoje é um pouquinho mais difícil, mas que vive na rua, né, você tem um ambiente ali formador para ele que vai sim servir de exemplo bom ou ruim, né, e ação para construção, a criança ela tem que ter vamos dizer assim, o tempo dela para poder entender o que é bom, o que é ruim. A gente como pai, como recreador, como adulto em si, a gente consegue orientar. Enquanto está pequeno, a gente consegue ser um pouquinho mais firme em algumas ações, porque nós somos exemplos ali e a gente tem que ser firme nessa ação e seguir essa ação. Porque a grande importância é a criança ela absorve com exemplos. Então não adianta ser o pai que fala, o recreador que fala e não faz, porque vai tudo por água abaixo, né? E se ela for uma criança que a índole dela que é algo que vem de dentro para fora, ter um exemplo que faça desviar a conduta dela, ela vai seguir para um lado que não é interessante. E a busca de desenvolver da educação em si é que ela siga sempre o lado mais interessante, o lado do bem. Então é importante a gente pedir, mostrar e fazer que ela siga esse caminho do bem, né? Acho que é o grande X da questão, é você falar, ensinar e seguir esses exemplos. E o recreador ele não é diferente disso. Tudo que ele fala, ele precisa seguir. Infelizmente, a gente tem uma gama... É o exemplo, né? Uma gama muito, muito grande de profissionais do lazer que falam bem, só que não seguem o que falam, né? Então, a gente precisa desenvolver em essência. Eu, particularmente, eu tenho um frio na barriga gigantesco todos os dias. E olha que eu trabalho com crianças, já as mesmas crianças de 3 a 4 anos, 5 anos atrás, e cada ação é uma ação que eu não sei como eles vão me receber. Como é que eu vou me portar com essa ação que eu estou propondo para eles? Tem essa questão também. Eu me coloco muito no lugar deles, eu me cobro por isso, e é um frio muito grande na barriga que eu tenho, que nós chamamos que é aquele combustível, né, que nós temos, que se a gente perder isso, a gente não tem mais o que fazer, né? Sair de casa para quê? Então a gente precisa realmente buscar ser coerente com o que você acredita. Quais são os projetos que vocês têm desenvolvido pela Baú? Bom, Baú das Brincadeiras, além desse, é um projeto diário que é desenvolver o indivíduo, né, de todas as formas. O Baú ele tem as festas infantis, que para mim são ações... É um tesouro fazer uma festa infantil. Por que é um tesouro? Porque eu tenho um curto período com a criança. Então eu tenho que ser um exemplo em tudo que eu for fazer para a criança. E esse exemplo é através dos jogos e das brincadeiras. Eu preciso conquistar a criança de uma forma leve e prazerosa. Eu preciso fazer com que a criança entre no mundo da minha imaginação e entenda que a minha imaginação faz parte da imaginação da criança também. E isso é um apanhado de ações nossas, né? Então o Baú das Brincadeiras, ele quer sim desenvolver um indivíduo, não só construir o sonho, é fazer que o sonho é possível, né? Então o Baú das Brincadeiras desenvolve isso em ações simples, em ações que é possível ser realizadas, né? Fora as festas infantis, o Baú das Brincadeiras trabalha em paralelo, o Tio Careca, aí já é um trabalho de personal kids, que é o trabalho de desenvolvimento de iniciação esportiva
através dos jogos e das brincadeiras em si. Poxa, você trabalha com personal, uma coisa individualizada, como você trabalha os jogos e as brincadeiras em um ambiente que, vamos dizer assim, que vamos pensar em academia, colocar o exercício focado, direcionar e você fazer a criança gastar energia. Esse é o ponto. Só que a minha energia gasta com a criança, ela tem que ser de forma leve. Ela tem que entender ali que o tio careca, o personal kids, ele é um amiguinho que está brincando com ele ali, ele propõe as atividades e ela precisa sentir prazer no que faz. Eu não posso fazer a criança pular etapas, né? Desenvolver uma ação ali de atividade física como se fosse um adolescente ou um adulto. Ela precisa brincar, né? Então isso é uma coisa que eu tenho muito, muito atento, né? E esse é o lado recreador também, e o lado humano que fala um pouquinho mais alto, né? Então são essas ações paralelas. Desenvolvo também ações para outras empresas, trabalho em hotel, recreação hoteleira também, que eu sou apaixonado também, porque eu consigo agregar o que eu gosto para mim, da minha vida, né, do meu dia a dia, que é viajar, né? Então é uma forma que alimenta o ser humano aqui, o Alex, o tio careca em si, é eu poder viajar, conhecer pessoas diferentes, propor ações diferentes, fazer vamos dizer assim, resgatar um pouquinho do lado humano das pessoas, porque hoje o trabalho do recreador ele tem que pensar que ele tem que resgatar o lado humano das pessoas. E você trabalhando com recreação hoteleira, você tem que ter na cabeça que você precisa resgatar o lado humano, ou da criança pequena, né? Vamos dizer pelas faixas etárias que a gente trabalha e divide no hotel, né? De 3 a 6, 7 a 12, os adolescentes, os adultos. Eu não falo terceira idade porque para mim os adultos ele tem uma gama muito grande, né? Então não classifico. É uma particularidade do tio careca, né? Do Alex. Então você tem que desenvolver o indivíduo de uma forma total. E o que eu vejo na recreação hoteleira que eu faço esse trabalho? As pessoas vão lá para poder descansar, né? Vamos pensar assim que você trabalha 5 dias da semana, 8 horas, 9, 10 horas de trabalho. Você pega um final de semana, você pega um feriado para você levar a sua família para poder ter um convívio diferente do dia a dia. Você vai para um espaço ali que é natureza, né? Alguns lugares propõem ações recreativas, outros lugares deixam você livre. Esse hotel particularmente que eu trabalho, eu sou apaixonado por ele porque o período de ações que é proposto para os hóspedes, ele vem de encontro porque eu acredito por dia a dia. Tem que ter o direcionamento de atividade? Sim, tem que ter. Função do recreador e tá lá para isso, né? Porque você vai desenvolver as pessoas ali. Só que tem um período familiar também. Você tem que deixar eles livres para eles poderem conviver em conjunto. Porque tem pessoas que vivem no dia a dia, o pai sai de manhã, chega muito tarde, não vê o filho que chegou da escola, a mãe tem um convívio, vamos dizer assim, hoje a mãe não tem um convívio tão próximo da criança também, porque as mães hoje trabalham fora, vamos pensar por esse ambiente, né? Esse corre-corre da vida. E você trabalhando no hotel de lazer, você consegue propiciar esse tipo de ação. Você direciona as atividades, você tem a programação a seguir, mas os pontos, vamos dizer assim, de atividade livre, você tem que oferecer para que eles criam realmente um vínculo, né? Com a proposta que foi oferecida pelo pai ou pela mãe ali. Não é só levar a criança para poder brincar com os tios em um ambiente diferente. Não, brinque com seu filho. Crie esse vínculo familiar novamente, longe de casa. Aproveita o que o espaço está oferecendo para você, mas para você ficar próximo da sua família. Resgate o vínculo, né, de uma família feliz. Porque é possível ser feliz, né? E tudo que a gente faz, tudo é para que a gente venha ser o quê? Feliz, né? Então a gente trabalha com a busca da felicidade constante aí.
E o recreador tem o papel dele é primordial nisso, e ele tem que ser leve por isso também. Ele tem que saber propor para que as pessoas fiquem felizes, ele tem que saber direcionar uma atividade, direcionar um tempo para as pessoas que ele vai estar longe, né? Mas o direcional que eu falo é que incentive eles a ficarem juntos, né? Para que realmente chegue no objetivo deles. Poxa, eu passei um final de semana feliz com a minha família, eu passei um final de semana com a minha esposa, eu passei um final de semana com meu filho, coisa que eu não faço no dia a dia. Então são pontos que é simples, que a gente vê hoje em dia que é difícil acontecer, mas tudo é muito simples. Então o recreador ele tem que ter a consciência de passar isso da forma mais simples possível, que ele é capaz de fazer, que as pessoas são capazes de fazer, né? Acho que esse é o grande... Eu sou apaixonado pela recreação, então eu falo com um pouquinho de paixão do que... O que é necessário para alguém poder se formar para ser um recreador? Quais são os caminhos? Acho que você entra para a recreação com os cursos, vamos dizer assim, já complementares, né? Porque tem uma gama muito grande de curso, então é fácil você vivenciar, né? Esses cursos já ser direcionado para você poder trabalhar, independente seja festas infantis, acampamentos, em hotéis, que requer uma gama grande de profissionais. Mas para você realmente ser um recreador, você tem que buscar... Você tem 2 cursos, né, universitários que você consegue chegar no caminho, que é a Educação Física e o curso de Turismo. Aí você se direciona depois, porque você também tem a pós-graduação em Recreação e Lazer. Não só Recreação e Lazer, mas tem outras áreas também, como jogos cooperativos, que auxilia também você ser um bom recreador. Mas a grande ação para você é você procurar um profissional, né, que você se identifica, né, experimentar. Vamos aproveitar que a recreação vamos dizer que nós somos profissionais liberais, né, então você tem essa possibilidade de experimentar, vivenciar a recreação, tomar um pouquinho de gosto, aí você vai para uma formação, né, buscar realmente o que você quer. Aí você vai estudar, entender um pouquinho da filosofia do lazer, entender um pouquinho das áreas do lazer que você vai querer atuar, o que você vai querer desenvolver com o lazer, mas acho que o grande ponto mesmo, você tem diversos cursos de recreação, mas busca a formação acadêmica, que não só para pesquisa, mas para você ser realmente um recreador diferenciado, né? Esse é algo que tem que ser o diferencial, né? E a recreação em si, ela é uma profissão que você precisa ser apaixonado, né? Ela precisa de profissional com essência, e profissional que gosta das pessoas, né? E profissional que vai em busca de sorriso sempre, não só na profissão, mas no dia a dia. É difícil você acordar e querer sorrir todos os dias? Não é difícil você acordar e querer sorrir todos os dias. Independente do momento que você passa, você tem que querer sempre o bem, né? Independente da profissão que você vai seguir, mas o recreador ele tem que ter esse querer constante, né? Desenvolver a pessoa para o lado bom, mais humano, que é isso que a gente busca no dia a dia, né? Então tem esse lado, né, para poder trabalhar também. A gente tem o Vinícius Cavalari, como outros autores, que traz um pouco de uma reflexão sobre a recreação, que são os jogos, as brincadeiras, os caças e as gincanas. Na sua opinião, o que você acha sobre isso? Você acha que isso ajuda de base referencial? Como está isso nos dias a dias na prática da recreação? Não, essa é uma base que é constante ainda, ela é muito viva, só que vai de acordo com como você aplica essas ações, né? Tanto as brincadeiras, quanto os jogos, quanto as gincanas e quanto os caças. Os jogos e as brincadeiras, elas caminham juntos, né? Não tem um universo, vamos dizer assim, paralelo. Porque a brincadeira em si, ela se transforma em jogo, né? E o jogo são coisas diferentes que têm seus conceitos ali. Então, brincadeiras e jogos. O Vinícius, como você citou, ele tem uma visão sobre isso, né? Brincadeiras, algo mais flexível, né?
Os jogos em si são as regrinhas mais direcionadas, mais dirigidas, só que as crianças, vamos pensar nas brincadeiras, quando elas brincavam na rua, elas também organizavam as suas regrinhas, né? Então não foge tanto dos jogos e brincadeiras, né? Então continua muito vivo essa espinha dorsal aí que foi citada. Em questão das gincanas, é interessante também, mas você consegue direcionar para públicos diferentes também. Particularmente eu, como profissional, gincanas para mim, ainda mais que busca competição, eu busco algo que seja mais integrativo, né? Cooperativo, que auxílio, até mesmo para poder desenvolver a pessoa para um mundo mais humano, né? Porque a recreação ela pede isso nos dias de hoje, no meu ponto de vista. E os grandes jogos, né, que nós chamamos de caças, eles são, acho que é a cereja do bolo. É algo que eu sou apaixonado também pela montagem das ações, né? O que a gente quer atingir, consegue trabalhar em um grupo maior, colocando objetivos, aonde a gente busca também a cooperação, você consegue fazer da competição uma ação próxima, né? Com a cooperação, você consegue ter um paralelo e transformar isso para algo muito mais leve e prazeroso para a criança, mas isso é uma espinha que não fugiu do dia a dia. E então estamos terminando nosso programa, então vamos para nossas considerações finais. O que você poderia falar para a gente? A avaliação que eu faço para os recreadores no dia de hoje é estudar, né? Eles precisam conhecer, saber realmente o que eles querem e saber o que eles querem desenvolver também através das ações lúdicas, né? Das ações recreativas. Esse é um pedido particular e como se fosse também um grito de socorro, porque através das nossas ações a gente consegue realmente desenvolver as pessoas. E o recreador ele tem que ter essa função, ele tem que ter essa noção da importância dele para o próximo, né? Vamos pensar ainda na criança. Para o adulto também ele te vê como exemplo, então você não pode falhar, né? Independente da faixa etária, mas a criança que é a sementinha, você tem que ter realmente uma base muito sólida, saber o que você quer, o que você quer desenvolver e o que você pretende com a sua ação, né? Então vai atrás de conhecimento, não é saber só meia dúzia de jogos que você pode se considerar um recreador de excelência, né? Para ser recreador de excelência tem que estudar bastante, né? Tem que buscar vários caminhos e se permitir também, né? Se permitir refletir, se permitir escutar, se permitir experimentar novas possibilidades, novas pessoas, se permitir outras visões também para fazer um apanhado e seguir uma linha de trabalho bem definida. Fala pra gente, tem algum site, alguma coisa do baú para o pessoal poder acompanhar o seu trabalho? Algum blog? Sim. Tem sim. Tem o site do baú que eu estou fazendo e eu vou pincelando ele semanalmente, né? Uma coisinha bem... É pequena, mas é interessante, que é o www.baudasbrincadeiras.com.br. Tem a minha página no Face também, o Baú das Brincadeiras, no Facebook. O meu próprio Face pessoal, que é Alex Careca, eu também coloco algumas ações ali recreativas, porque para mim o recreador ele não tem que ter um mundo paralelo, né? O recreador, o profissional recreador, ele é único, né? Então ele não tem o tio Careca e nem tem só o Alex. Ele tem o Alex Careca, que é uma pessoa só e vive disso, ama isso e acredita nisso para o dia a dia. E é a sua marca, né? Pode ser que não construí isso pensando em ser minha marca, mas ela virou a minha marca porque até mesmo todos conhecem eu, não como Alex, muitos como Careca, e é o tio Careca do Baú das Brincadeiras. Qual a mensagem de otimismo você deixaria pra gente nesta profissão? Eu sou recreador porque eu sou apaixonado pela recreação e eu acho que o recreador ele tem que buscar aquilo que ele ama, né? Não só o recreador, mas como o indivíduo em si. Buscar fazer aquilo que te dá prazer, né? O que você vai, independente da dificuldade,
você vai poder chegar em casa com todo o cansaço, com todo o suor no rosto e falar assim, poxa, hoje foi um dia importante para mim, eu consegui conquistar o meu objetivo, né? Então você tem que fazer o que você ama e a recreação ele precisa de recreadores que amam o que faz, né? Então essa é a minha mensagem para os novos recreadores, que tem que amar o que faz. Pois bem, então deu pra gente perceber pelo tio Careca que a recreação é uma profissão apaixonante. Eu sou suspeito de falar porque eu trabalho nela há algum tempo atrás, mas é interessante trazer outros olhares, outros profissionais, pra gente poder entender o que é a recreação e ofício no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, comentem no nosso canal e esperamos ver no próximo programa. Ao Infinito Além, muito obrigado pela participação.